Hoje o nosso inimigo, qual que é? Individualismo. O individualismo, ele trabalha um conceito onde ele se define como só podemos depender de nós mesmos. Ele pensa nele mesmo, ele olha para si mesmo, ele se considera o tal. E o pensamento é: eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém mais, eu me basto para mim mesmo. Ou seja, o pensamento é: sou autossuficiente. Ele se define como só podemos depender de nós mesmos. Queria continuar com esse conceito, lembrando que o que eu disse na introdução da série foi: nós pensaríamos na série inteira em cima da afirmação de que Deus existe. E isso continua valendo. Deus existe. Não tem como questionarmos isso, de acordo com a visão cristã. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Em nenhum momento da palavra de Deus há uma parada onde Deus para e diz: espera aí, eu preciso agora explicar um pouquinho para vocês que eu existo, então eu vou provar a minha existência. Não, ele sempre existiu, ele sempre esteve aí, ele sempre é um Deus eterno que não se preocupou em nenhum momento explicar a sua existência. Em nenhum momento. Para o cristianismo, Deus existe e ponto. E ponto. E ponto. É óbvio. A criação explica isso, Jesus explica isso, e a lei de Deus, principalmente a lei de Deus, explica. A lei de Deus gravada em nosso coração explica isso, ela exemplifica isso, ela traz a existência de Deus como prova. A criação, ela revela, a Jesus Cristo também revela, mas a lei de Deus gravada nos nossos corações, ela comprova. Jesus, Deus sempre existiu. Mas quando nós olhamos para o individualismo, a questão não é se Deus existe, mas Deus existe e Ele é necessário para mim. Eu preciso de Deus. O que Deus, Ele estando aí, Ele existindo ou não, qual é a relação que eu tenho com Ele? Qual é a questão que eu tenho com Ele? Eu tenho a necessidade dEle ou não? Porque, na minha opinião, essa é mais uma questão essencial. Deus existe e é verdade. Mas quando nós olhamos para tentar entender se Deus é bom, e se Deus é bom, então eu não preciso estar consumindo coisas, que aí responde à questão do materialismo. Mas na questão do individualismo, eu olho para Deus e eu digo: Ele existe e Ele é necessário, porque se Ele é necessário, eu não sou individualista, eu dependo dEle, eu preciso dEle, eu quero Ele, para existir, eu dependo dEle para a minha existência. Quando eu paro para pensar nos ensinos de Jesus em Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, a relação que Jesus está dizendo é o seguinte: você saiba de uma coisa, que aonde você coloca o seu coração, você existe por causa disso. Sempre você existirá por causa de algo. Você não está existindo simplesmente porque você existe. Mas você existe por causa de algo, porque você depende de algo na sua vida, é que você existe. Lembra que eu contei de uma senhora que veio conversar comigo e eu dizia: mas para você resolver os seus problemas hoje, qual é a coisa mais importante que você precisa? Coloque o dedo no ponto mais importante da sua vida. Ela gritava: dinheiro, dinheiro. Por que ela existia? Ela existia por causa do dinheiro. Ou seja, a razão de ser da vida dela era o dinheiro. O dinheiro era necessário para ela. Se Deus existe, Ele é necessário. Se Ele é necessário, eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus. Agora, vamos olhar para o que Deus fez na criação. Quando Deus nos cria, Ele é exemplo de relacionamento e dependência.
Para Gênesis 1:26, existe um papo entre a Trindade. E na Trindade, ele demonstra que o relacionamento e a dependência entre seres é de fundamental importância. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi uma reunião, um meeting de board, onde estava sendo discutido um projeto. O projeto era a criação do homem. E a proposta era: nós vamos criar o homem. Nós quem? Deus. E Deus estava conversando com quem? Ele e os botões da blusa dele? Não. Aqui logo no início da Bíblia, a Bíblia já apresenta a doutrina da Trindade. Disse Deus, no plural: façamos nós, o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estabelece um projeto onde Ele pensa em conjunto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, entendendo que era importante essa relação, à mesa redonda, sentados dizendo: nós vamos começar um projeto novo, e esse projeto novo tem que ser feito num acordo entre nós. Ele nunca age sozinho, Deus. Ele age em desacordo ou desarmonia entre os integrantes da Trindade. Deus sempre, na Bíblia inteira, age em harmonia com a Trindade, ou na Trindade. Eu gosto muito do texto de João 14, 16, 17. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que este seja para sempre convosco. Quem é o outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo: eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai mandar para vocês outro Consolador, o Espírito Santo. É mais uma vez uma reunião da Trindade, onde o Filho está conversando com o Pai a respeito do Espírito. Um outro texto de Marcos 1, 9, 12. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, ou seja, o Deus Filho, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida dos céus: o Espírito desceu sobre o Filho, e dos céus o Pai gritou: e tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E aí o Espírito o impeliu ao deserto para ele ser tentado. Interessante isso. Mais uma vez, uma ação da Trindade. Ou seja, Deus Pai fala que este é o Filho junto com o Espírito vai para o deserto e lá ele é tentado. Interessante que quando nós olhamos na criação e na Bíblia toda, nós percebemos a existência de um Deus que é trino, e Ele age sempre num relacionamento e de dependência. Nenhum nunca age sozinho. E o que é bacana quando você enxerga a relação entre eles, é que um sempre aponta para o outro, que aponta para o outro, que aponta para o outro. Nenhum nunca diz: eu sou o cara, mas eu preciso daquele precisa daquele outro precisa deste. É assim a criação, é assim a Trindade. É dessa maneira que funciona Deus. E Deus na Trindade aponta o relacionamento e a dependência entre eles. Segundo, é que Ele nos criou para o relacionamento e dependência um dos outros. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. Interessante é que se fosse o homem dizendo isso, seria heresia. O homem chegando para Deus dizendo: Deus, não é bom que eu esteja só. Aí Deus ia falar assim: mas isso é heresia, cara, você não está sozinho, você está comigo. Onde já se viu? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo de coisa alguma, porque você está comigo. Eu já disse isso para você. Eu vou estar com você até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Para com isso. Em nome de Jesus eu estou dizendo para você: para com esse pensamento chulo. Mas isso foi dito pelo próprio Deus. O próprio Deus
olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Não é saudável. Não é humano. Não é agradável. E ele continua com uma frase de John Donne, que foi um dos mais notáveis poetas ingleses, metafísico, um cristão famoso pelos seus atraentes sermões, principalmente na fase adulta. Na fase mais jovem ele foi muito poeta. Talvez na fase mais jovem a gente é mais romântico, né? A gente sabe falar mais com o coração. Na fase mais velha a gente é mais sensato, a gente pensa melhor. Ele, na fase mais velha, ele viveu de 1572 a 1631. Na fase mais velha, ele é mais conhecido pelos seus sermões. Ele diz assim: nenhum homem é uma ilha. Ele não consegue viver isolado. Porque Deus não nos criou dessa maneira. Apesar do pecado ter entrado nas nossas vidas, e a grande marca do pecado nas nossas vidas é buscarmos o isolamento. É buscarmos o individualismo. Agora, o que eu e você precisamos entender é que relacionar e depender, ele promove amor. Nos padrões de Deus, quando o amor é equilibrado de acordo com o que ele propõe, buscar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, Deus, o homem e o próximo, o esperado é que relacionar e depender promova amor. Veja o que João diz, 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Porque relacionar e depender promove amor. Nós fomos criados por Deus para exemplificar, para espelhar o relacionamento de Deus. Se Deus na Trindade é um relacionamento de dependência, e o relacionamento de dependência promove amor, o nosso relacionamento e dependência também tem que promover amor. Se nós conhecemos a Deus, nós amamos. Se não conhecemos a Deus, nós não amamos. E não tem como. Não há como você odiar o seu irmão e dizer eu conheço a Deus. Não há como. Não há como. Porque se conhecemos a Deus, nós amamos. Entendeu? Ou não? Entendeu? Por isso, o texto de Eclesiastes diz assim, 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós não podemos pensar nunca que o que Deus propôs para nós é que vivêssemos isolados. O que Deus propôs para nós era relacionamento e dependência. É relacionarmos e dependermos uns dos outros. Relacionamento e dependência. Essa é a proposta de Deus. Da mesma maneira como Deus se relaciona e depende entre si na Trindade, é a mesma expectativa que Deus tem que exista entre nós, de relacionamento e dependência. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí o autor de Eclesiastes vem dizendo, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque Deus já sabia disso. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Não é saudável. Um homem sozinho, ele pode ser vencido. Ele pode ser vencido em que sentido? Se o ladrão vier, ele consegue vencer o ladrão. Ele pode ser vencido nas suas falhas de caráter. Ele pode ser vencido, ele pode vencer as suas maiores lutas pessoais. Ele pode vencer as suas maiores crises. Ele pode vencer o dia mau. Ele pode vencer quando está passando por um momento de crise pessoal, num momento de luta contra uma doença. Ele pode vencer, sozinho é mais difícil. É muito claro, é muito óbvio.
Por isso que quando a gente está sozinho, a nossa tendência é se tornar altamente cheio de autopiedade. Ninguém me procura, ninguém quer saber de mim, ninguém fala comigo, ó céus, ó dia, ó azar. Porque sozinho você não vence. A tendência é que quando tudo está muito bem, é eu me tornar autossuficiente. Não lembro de ninguém, não corro atrás de ninguém, não quero saber de cuidar de alguém. Mas quando o calo dói e a situação aperta, como não criei vínculos fortes, aí a autopiedade bate. Ninguém cuida de mim, porque é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. O individualismo, ele questiona a necessidade de Deus, de se relacionar com esse Deus, de depender desse Deus. Por isso, qualquer tipo de relacionamento, ele se torna desnecessário. Porque ele questiona isso. Eu não preciso de Deus, já que se eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém mais. Quando Deus chegou no jardim do Éden, e o pecado tinha entrado no coração de Adão e Eva, e Deus perguntou a Adão, o que foi que você fez? Ele estava tão sozinho, que ele culpou a Deus e a Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não preciso mais de relacionamento. Eu não dependo mais de ninguém. O fato é que o próprio Ed René, ele tem uma mensagem clássica, onde ele diz, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Eu ouvi essa mensagem do Ed, deve ter mais ou menos uns 30 anos. Não é isso, Clô e Marquinho? Uns 20, por aí. Uns 20 anos. E ele dizia a seguinte equação: uma pessoa sozinha mais Deus é igual a uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha mais uma pessoa sozinha mais Deus é igual a uma pessoa completa. Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Porque foi Deus quem disse isso. Porque foi Deus quem disse isso. Pois bem, como é que age o individualismo? Como é que age o individualismo? Primeiro, ele ataca a visão. Passamos a olhar apenas para nós mesmos. Nós só temos olhos para nós mesmos. Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós só temos olhos para aquela pessoa. Quando nós estamos apaixonados e ficamos apaixonados pela pessoa com quem casamos, no primeiro mês que nós estamos apaixonados, nós só temos olhos para aquela pessoa. A gente está passeando e a gente só pensa naquilo. Vou comprar uma Coca-Cola para ela. Eu vou comprar esse doce para ela. Eu vou comprar essa revista para ela. Eu vou comprar esse sapato para ela. Naquela época dava. Hoje a gente pensa, porque eu gostaria de comprar esse sapato para ela. Vou tirar uma foto desse sapato e dizer, meu amor, se eu tivesse dinheiro eu compraria esse sapato para você. Mas o que vale é a intenção, está aí. Até publico no Face, se tivesse dinheiro eu compraria esse sapato para ela. Mas a Coca-Cola eu até compro. Mais interessante é que quando a gente está apaixonado e a gente só tem olhos para aquela pessoa. O individualismo nos faz e nos torna apaixonados por nós mesmos, a tal ponto que de forma bem subliminar, bem subjetiva, nós nos tornamos apaixonados por nós mesmos e nós só temos olhos para nós mesmos. Por exemplo, até quando eu leio a Bíblia, o foco sou eu. O objeto da leitura na Bíblia sou eu. Aquilo que eu busco na Bíblia sou eu.
Efésios 3, 17 a 21, e eu já disse isso recentemente, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu pego esse texto e eu digo, amém. A última frase eu dou um grito, amém. E fico com a primeira afirmação: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. É isso mesmo, Deus, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. O pensamos eu até esqueço, mas do que tudo o que pedimos, daqui para frente eu vou pedir mesmo, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Sabe, Deus, o Senhor precisa mudar a minha história. Eu estou num emprego que não te glorifica. Sabe por que não te glorifica, Deus? Porque eu ganho pouco. Por isso, Deus, o Senhor precisa transformar o meu emprego. Eu preciso ganhar mais para a honra e glória do seu nome. Amém. Deus, muda. Senhor, o Senhor precisa transformar isso. Eu estou dentro do meu emprego e a gente traz para nós um conceito de que toda a vida, todo momento, todo o tempo todo, as orações que eu vou fazer é em benefício próprio. Eu preciso. E Deus, o pão que é meu de cada dia, o Senhor precisa me dar numa quantidade absurda. Na verdade, o Senhor precisa transformar cada vez mais o meu celeiro. Ele precisa ser enorme, e em nome do Senhor eu reivindico isso, eu reivindico aquilo, eu quero mais, eu quero mais. E a gente transforma o objeto da nossa oração, em vez de ser Deus, se torna o nosso eu. Eu me torno o foco da minha oração. O maior beneficiado da minha oração sou eu mesmo. Eu preciso, Deus. Meu casamento está ruim. A minha esposa, eu não tenho convicção nem da salvação dela. Transforma a minha esposa, Pai. Transforma a minha esposa. E o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. O meu emprego, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. E eu saio por aí. Mas interessante é que a nossa leitura está tão deturpada, ela é tão voltada para nós mesmos, que a gente nem entende o que esse texto quer dizer. Porque o texto, ele começa com uma oração de Paulo. Paulo diz assim: eu oro para que, estando arraigados, alicerçados, grudados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória. Porque Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, para que vocês possam experimentar juntos o amor de Deus. Não tem nada a ver com o seu emprego, com a sua conta bancária, com o seu carro novo, nada a ver com nada. Tem a ver com o que vocês vão experimentar juntos em amor. Mas eu estou tão deturpado na minha visão, olhando para mim mesmo, que a leitura da Bíblia que eu faço é só para mim e para as coisas que eu quero. Hebreus 12, 14, Paulinho me ensinou, e eu achei bastante interessante. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Buscai a paz. O que significa buscar a paz? A paz entre os irmãos e a santificação. Se eu viver a Cristo, os irmãos verão a Cristo. Se eu não viver, os irmãos não verão. Significa que às vezes eu estou buscando paz, querendo Deus me dá paz, mas é paz aqui, para que os irmãos possam ver a Cristo.
Santificação aqui, para que os irmãos possam ver a Cristo. Vocês estão entendendo? O problema é que eu mudo tanto a minha visão e a maneira de enxergar, que eu só olho para mim mesmo e eu leio a própria Bíblia, e a Bíblia eu só quero tirar proveito das coisas que me supram as minhas necessidades. Mas não é isso. Não é por aí. Ataca a visão. Segunda coisa é que ela ataca a audição. Os nossos problemas, eles passam a ser sempre maiores, e o que temos para falar parece sempre ser mais interessante. As nossas reuniões de oração se tornam uma chatice, porque eu não posso compartilhar. Porque se eu compartilhar algo que está doendo o meu coração, duas coisas acontecem. Ou o outro tem um problema maior do que o meu, ou o outro quer simplesmente resolver o meu problema. Ninguém quer e está interessado em ouvir o meu problema. É verdade ou mentira? Mas nós somos tão ensimesmados, que nós vamos para reuniões de oração, onde o povo não pode nem falar. Tiago diz, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Só que o ensimesmado é tão focado em si mesmo, que ele já está irado, falando pra caramba, de ouvido tampado. E aí o irmão levanta e diz, hoje eu estou angustiado. Eu briguei com o meu filho, porque o meu filho foi mal na escola. Mas filho é assim mesmo. O meu, você precisa saber o que acontece. O meu aprontou isso, fez isso. Quando ele tinha a idade do seu, ele fez assim, assado. Eu disse, eu não quero saber o que o seu fez. Eu só quero falar que hoje a minha dor é essa, porque o meu filho está fazendo isso. Você pode ouvir? Porque essa é a minha dor do dia de hoje. E eu estou num ambiente onde eu posso distribuir a minha carga para que os outros ouçam. E às vezes não precisem falar nada. Uma vez eu tinha um amigo, muito amigo, e ele perdeu o pai. Eu devia ter 17 anos e ele por aí também, não, um pouco mais, e ele por aí também. Eu fui para o velório do pai dele e eu não tive coragem de chegar ao lado dele, porque eu não sabia o que falar. Passado um tempo ele veio conversar comigo, eu era muito amigo, tipo os melhores amigos, né? BFF. E na hora que eu cheguei do lado dele, eu falei assim, eu fui no velório do seu pai. Assim, eu vi. Cara, eu não fui falar nada. Assim, também vi. Você ficou chateado? Ele, pra caramba. Cara, mas eu não sabia o que falar. Assim, não esperava que você falasse nada. Só esperava que você estivesse ali do lado. Nunca quis ouvir nada de você. E também não estava ali para falar nada para você. Talvez só para a gente estar junto e passar naquele momento. Assim, eu errei. A gente não precisa falar. Na verdade, a gente precisa ouvir. E o que eu tenho aprendido nos meus aconselhamentos é que quanto menos eu falo, mais eu escuto. Que às vezes eu sento e a pessoa começa a falar. E a minha tendência é interromper e falar. Quanto menos eu falo, mais a pessoa põe para fora. Mais eu entendo o que está acontecendo ali. Mais eu sei o que orar por aquela pessoa. Então eu não preciso falar muito. A pessoa fala. E para mim se torna fácil o que eu preciso orar. Terceira coisa é que ataca o coração. Passamos a buscar apenas os nossos interesses. A escolha da profissão, o lugar na mesa, a igreja e assim por diante. Por exemplo, quando você vai escolher a sua profissão, o que você pensa? A profissão que vai lhe dar mais dinheiro ou a profissão ou o emprego, por exemplo, que você pode atingir mais pessoas? O lugar na mesa,
Você vai sentar onde você vai ser melhor servido ou o lugar onde você pode servir mais? Eu vou sentar na ponta da mesa, porque se eu sentar na ponta da mesa, todo mundo vai me servir. Porque se eu sentar no meio da mesa, eu vou ter que servir todo mundo. Quando eu tive que escolher a profissão e vir para cá, eu estava numa igreja e eu era pastor de jovens, e uma das coisas que eu tinha era muita infraestrutura da igreja que eu vim. E eu dizia, cara, aqui eu tenho um futuro promissor, eu tenho todos os recursos, é uma igreja que tem dinheiro, eu posso falar, eu quero um multimídia, e o multimídia vem, eu quero um salão do lado de lá, e o pessoal alugava o salão, eu tinha bastante recursos, não era a luta que a gente tem até hoje. As coisas têm acontecido na nossa igreja pela graça de Deus, mas eu vejo que até hoje aqui é muito mais lutas do que a igreja que a gente veio. Era uma igreja com bastante recurso, tinha muito membro e uma série de outras coisas. E aí começou a aparecer a oportunidade de vir para Vinhedo, uma igreja que na época, se eu não me engano, tinha 60 pessoas, não tinha recursos e uma série de outras coisas. Eu falava, Deus, o que eu faço da minha vida? Eu saio de São Paulo, um lugar onde tem recursos, que eu posso crescer para caramba, cada vez mais, ou eu venho para Vinhedo. Eu lembro que eu fui conversar com o Ziel Machado, e o Ziel Machado virou para mim e falou o seguinte, olha, uma das coisas que você precisa responder é, aonde no reino você será mais útil? Eu falei, Ziel, por que você abriu a boca, né? E você quebra as pernas, cara. Porque numa resposta dessa, uma pergunta dessa, é fácil entender. Quebra o meu individualismo. Porque eu não existo para mim mesmo. Deus me criou para me relacionar e depender com todas as pessoas. Então começou a se tornar mais fácil a minha decisão. Numa igreja cheia de recursos, era fácil contratar pastores, e numa igreja sem recursos, era mais difícil encontrar, primeiro, um pastor que quisesse vir para cá. Segundo, a contratação de um próprio pastor. Assim, então começa a se tornar mais fácil a definição de onde eu vou. Então, a escolha de uma profissão, e até onde eu vou trabalhar, muitas vezes ela é voltada para mim mesmo, para o benefício que eu vou ter, a quantidade de recursos e assim por diante. O lugar na mesa, a igreja que eu quero servir. Eu tenho escutado muita gente falando assim para mim, que saudade que eu tenho de quando a igreja era pequena. Eu também tenho, gente, e muito. Para mim era muito mais fácil quando a igreja era pequena. Só que uma igreja pequena não transforma uma cidade. Não cumpre a visão que Deus nos tem dado. Uma igreja pequena, a gente vai ficar no nosso mundinho, é um clube. Uma igreja pequena, a gente não consegue ter o poder para abraçar uma arca como a gente tem. Uma igreja pequena, não é a proposta de Deus como chegou para Abraão e disse, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais, de ti farei uma grande nação. Uma igreja pequena não tem a proposta de Deus em Atos 2, que num dia só 3.000 pessoas foram acrescentadas. Eu tenho saudade de uma igreja pequena, porque para mim, pergunta para minha esposa e para os meus filhos, os meus cabelos brancos, era muito, muito mais fácil. Eu sinto saudades. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Eu não posso ser individualista e dizer, eu quero ficar na igreja pequena. Eu prefiro a igreja grande, porque faz parte do projeto de Deus para a nossa história. Eu prefiro sentar na ponta de uma mesa, porque lá eu vou ser servido. Mas no meio eu acabo servindo. Eu prefiro procurar uma profissão onde eu vou ganhar muito mais dinheiro e onde eu vou ter muito mais projeção. Estar numa igreja onde eu vou ter um monte de recursos. Mas não é esse o projeto de Deus para a minha vida. Eu preciso saber escolher, lutar contra o imediatismo. Por isso, ela ataca o coração. E por fim, também ele ataca a mente. Se eu posso, é porque eu mereço. Afinal, trabalhei muito para isso. O individualismo, ele ataca de frente a graça, pois o individualismo ele exalta a meritocracia, já que a meritocracia é o sistema de valores que rege o próprio individualismo.
Começamos a acreditar que somos mais importantes que os outros. Lembra do pedido dos filhos, da mãe de Tiago e João, ou seja, dos filhos de Zebedeu? Senhor, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. Diga, mulher, sabe que eu sou mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Sei. Posso me pedir um favor? Pode. Quando o Senhor chegar lá no céu, deixa um dos meus filhos sentar à tua direita e o outro sentar à tua esquerda. Aí Jesus disse, mas vocês não estão capazes de beber o que eu vou beber. E aí os dois logo de cara, somos capazes. Até Jesus disse, não, vocês vão beber. Mas quem vai escolher isso não sou eu. Mais uma vez, a Trindade funcionando. Mas o conceito da meritocracia, né? Ataca a mente. E a mente vai de frente, de confronto com a graça. Eu posso. Eu sou merecedor. Eu fiz por conquistar. Se eu posso é porque eu mereço. Afinal, eu trabalhei muito para isso. Muito para isso. Como é que a gente vence o vilão do individualismo? E esse é um vilão que a gente tem que lutar muito. Como é que a gente vence o vilão do individualismo? Por isso você pode acompanhar na tua Bíblia, em Filipenses 2, de 1 a 10 a gente vai ver, mas com princípio, vencer o individualismo, a gente vai ver de 1 a 5. Abra aí em Filipenses 2, de 1 a 5. O texto diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Primeiro, a vida em humildade. O texto diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade. Como é que a gente enfrenta o individualismo? Primeira atitude, viva em humildade. O texto diz, ambição egoísta. O que é ambição egoísta? É quando faço pensando só no meu benefício. Eu quero o melhor lugar, a melhor fatia, a melhor atenção, a ligação, o melhor abraço, o melhor cargo, etc. e tal. Eu só quero as coisas para mim, eu só quero que vocês pensem em mim, eu quero ser o cara, esse cara sou eu. Ou seja, vocês precisam me exaltar, vocês precisam olhar para mim e chegarem à conclusão de que eu sou o cara. Por isso, o que eu quero é que vocês olhem para mim. Jesus está dizendo o seguinte, na verdade Paulo está dizendo o seguinte, não façam por isso, não façam e não andem dessa maneira. Tirem esse sentimento de vocês. Afastem do coração de vocês, da mente de vocês, da visão de vocês, isso. Tirem isso de vocês. Tirem do ouvido de vocês isso. Não andem por ambição egoísta. Segunda coisa, não andem por vaidade. E o que é vaidade? É quando faço querendo chamar a atenção para mim. Uma pessoa vaidosa cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirada e invejada. Já viu como a vaidade tem falado tanto nos nossos dias? Já viu a quantidade de plástica, botox e afins que tem acontecido hoje? Por quê? Por causa da necessidade que existe de ser admirada no mundo. Eu preciso disso. Eu preciso. A pessoa vai
aplica botox e chega. Oi, tudo bem? Chamou atenção. Se era isso que ele queria, conseguiu. Mas o fato é que, brincadeiras à parte, não sou, sei lá, não sou, mas eu sou contra o exagero, contra a pessoa se deformar, perder a cara, uma correção ou outra tudo bem, mas gastar fortunas, como eu já atendi uma moça que gastou R$90 mil para consertar uma barriga, ela levantou a blusa junto com o marido dela, para me mostrar a barriga toda deformada. Isso eu sou contra, gente, totalmente contra. Eu acho que aí passa uma preocupação acima do normal. O envelhecimento, eu acho ele bacana, eu acho ele bonito, porque você pode se envelhecer e mostrar outros predicados. A maturidade é bela, a maturidade é bela. Então, a maturidade, ela tem coisas tão bonitas que você não precisa chamar a atenção pelo exterior, o que está fora. Você pode, inclusive o que eu acho é o seguinte, a gente tem visto pessoas amadurecendo, demonstrando uma beleza externa tão grande, mas por dentro uma coisa tão fútil que eu digo, caramba, podia ser tão o contrário, que essa nova geração não vê e não enxerga mais, é tão imatura, porque não tem visto a maturidade na geração mais antiga. Essa é a minha impressão, mas vamos voltar para cá. Então, a vaidade é quando eu faço querendo chamar a atenção para mim. Uma pessoa vaidosa cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirada e invejada. Saiba quem você é. Reconheça a soberania de Deus e admire-se por isso, pelo que Deus tem feito em você e na sua história. Saiba quem você é. Engraçado, eu tenho até pensado em cima do versículo que a gente deveria ter decorado, que os meus cabelos brancos, na minha velhice, Deus vai me sustentar. E eu tenho dito, obrigado, Deus, pelos sinais que o Senhor tem dado, de que eu não preciso me preocupar. Obrigado mesmo. Que o Senhor mantenha esses sinais aí, não faça que nem o Donizete, que o Senhor não deu a ele a esperança e tirou o cabelo. Porque ele não pode nem ter esperança de que Deus vai sustentá-lo, porque ele não tem cabelo. Mas mantenha aí o meu cabelo para eu olhar para mim e dizer, obrigado, Senhor, pelos cabelos brancos. Porque aí eu posso olhar e dizer, Pai, está dizendo aqui que o Senhor vai me sustentar. Então, que o Senhor é um Deus bom e que não deixou de me amar. Então vamos em frente com isso. Por isso, viva em humildade. É deixar de lado a ambição egoísta e viver, e a vaidade, mas com humildade. Segunda coisa, valorize o outro. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não é considerar o outro no mesmo patamar. É considerar o outro superior a mim mesmo. É dizer, ele é digno de uma honra maior. Ele é digno de algo que eu preciso dedicar mais. Uma atenção maior, uma ligação, um cuidado, um mimo, um lugar melhor à mesa, seja lá o que for, mas é isso que eu tenho que fazer, considerar o outro superior a mim mesmo. Preocupe-se com o outro. Eu preciso não só considerá-lo, mas eu tenho que agir. Cada um cuide-se não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque às vezes eu posso chegar na esfera teórica, né? Tá bom, Deus, eu sou humilde. Eu valorizo o outro mais do que a mim mesmo. Mas aí Deus vem através de Paulo e diz, mas é mais do que isso. É uma questão de ação. Você tem que ir lá e demonstrar isso. É fazer isso. É agir em prol dele. É fazer com que o interesse dele seja cuidado também.
Interessante isso. Porque se a gente pode fazer alguma coisa, a gente vai fazer em benefício próprio. E às vezes a gente faz e abre uma oportunidade de emprego. Aí eu digo, eu sei que eu estou desempregado, fulano também. Eu vou preencher, mas não vou comunicar para ele não. É concorrente. Abre uma oportunidade de viagem e eu sei que talvez ele se interesse. Mas se eu me interessar, pode ser que aquele pacote aumente o preço. Eu vou dizer, eu vou comprar. Depois que eu comprar eu aviso, mas não vou avisar para ele não. Interessante as coisas. Como nós somos individualistas. No conceito de Deus, que nós fomos criados para se relacionar e depender, a gente não tem considerado isso. E a Bíblia diz, olha, o que você precisa fazer é viver em humildade, é pensar em humildade, é agir em humildade. Não dá só para ser na esfera teórica. Tem que ser na esfera teórica. Agora, ele termina fazendo um apelo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2,5. Ele diz, olha, o que eu quero que vocês sejam, é que sejam iguais a Jesus Cristo. Mas por que isso? Quando Deus fez aquela reunião, lá em Gênesis no início, que ele sentou e disse, façamos o homem, qual era o propósito do projeto? A nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem de quem? De Deus. Como é que nós podemos enxergar a imagem de Deus? A imagem de Deus pode ser enxergada na pessoa de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é Deus. Quando Jesus vem para cá, uma das propostas deles é, talvez vocês não saibam quem é Deus e como Ele vive. Por isso Ele sai dos céus e Ele vem e se encarna e habita entre nós, para que a gente saiba como é que Deus é. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós sabemos como Deus é. Quando nós enxergamos Jesus Cristo, nós enxergamos como Deus é. Por isso, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós podemos ser humildes como Cristo foi, como Deus é. Nós podemos ter a mesma aparência de Deus projetada lá em Gênesis, porque nós podemos enxergar para Jesus Cristo, enxergar em Jesus Cristo. E qual foi a atitude dele? O texto diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha os passos, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Muitas vezes eu me apego num monte de coisas. Eu sou pastor. E sou o pastor titular dessa igreja, então eu quero um monte de coisa. Cara, eu não devo me apegar a essas coisas. Tá bom, tem coisas que eu preciso fazer, mesmo dando essa carteirada, não posso. Essa carteirada não cabe a mim. Então esse eu não posso fazer. Não cabe a mim fazer isso, não cabe a mim nem a ninguém, então não cabe, não deve ser. Eu não devo me apegar o ser isso por ser qualquer outra coisa. Eu tenho que olhar para Deus e considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziar a si mesmo. Eu tenho que me esvaziar sempre. Me esvaziar sempre. E me tornar servo. O me esvaziar e tornar servo, semelhante aos homens, e se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto ressalta duas coisas. É o servo que é obediente.
aquele que não se considera coisa alguma, mas se esvazia até se tornar um servo, e um servo que é tão obediente, que se preciso for, ele vai até a morte. É servo obediente. Servo obediente. É isso que nós precisamos ser. Servo e obediente. Servo e obediente. Por que isso? Qual é a grande sacada de tudo isso? Por que nós temos que lutar contra o individualismo? Por que é tão importante eu me tornar um servo obediente? Qual é o grande lucro nessa história toda? Quem sai ganhando com isso? Fomos criados para relacionamento e dependência. Sem ser servo e sem ser obediente, nunca nos relacionaremos e nunca seremos dependentes. Mas o maior lucro não é esse. O maior lucro está que as outras pessoas podem conhecer o amor de Deus. Sem ser servo e sem obedecer, ninguém verá a Deus. Olha o que o texto continua dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que foi que Jesus Cristo fez? Ele se esvaziou. Ele não se considerou como Deus. Ele poderia? Poderia. Ele poderia estar lá na cruz e dizer: quer saber, eu cansei. Não vou ficar aqui crucificado com esses cravos, esses pregos aqui na minha mão e nos meus pés. Chega, sai prego, sai, vai naquele corpo, desceu já, chega. Cansei dessa história toda. Pilatos, vem cá. Acabava com Pilatos. Pedro, vem cá, tu me negou, o galo, agora vai lá e fura os olhos dele. Os galos iam. Cansei dessa história toda. Cansei. Os discípulos todos, vem cá, vocês fugiram na hora da raia? Fugiram. Agora, cara, tu vão ver o que é bom para tosse. Diabo, vem cá. Tu me tentou, não tentou? Agora vai lá, dá uma surra nele. O diabo ia acabar com os caras. Ele dizia: cansei. Eu, se fosse Jesus, cara. Se esvaziou. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Para quê? Para que houvesse salvação na vida dos outros. Quando nós nos esvaziamos, nos tornamos servos obedientes como Cristo foi, nós promovemos o amor de Cristo, como Cristo fez. Quem sai lucrando? O reino. O reino. O reino. Por isso, o que eu e você precisamos entender é que essa luta contra o individualismo é uma luta tão espiritual que quem sai lucrando nessa história toda são as pessoas que estão no seu lado, do nosso lado, com a oportunidade de conhecerem e verem a Jesus. Ou não. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas essas pessoas só verão a Deus se pessoas exemplificarem Deus em suas vidas, porque pessoas precisam de pessoas. Queria terminar com um versículo para você decorar. 1 João 4, 20 a 21. Grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração. 1 João 4, 20 a 21. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. Mas eu queria terminar orando. Que você tivesse a plena convicção de que você precisa lutar. E lutar mesmo contra esse vilão, o individualismo. Que é algo que está derrubando o seu casamento, está derrubando a sua empresa, está derrubando essa igreja, está derrubando essa cidade, a sua cidade, esse país. Temos vivido o individualismo de forma absurda. E a expectativa é que se levante um povo de Deus que esteja a fim de se esvaziar, de tornar servo obediente e testemunhar de Cristo através da própria vida, para que comunidades sejam transformadas nos seus relacionamentos e na dependência entre si. Por isso que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele levante a nós para ser uma comunidade assim. Amém?